Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: ele era um lobisomem, dormindo com o inimigo. Saudações, amiga Ágata e amigos inscritos do canal. Me chamo Maria das Dores. Gosto muito de ouvir as histórias contadas no canal. Me faz lembrar das radionovelas de antigamente. Bom, eu moro em São João da Ponte, em Minas Gerais. Eu tenho um relato para contar para vocês. É um caso real que aconteceu comigo mesma. Eu tinha 17 anos na época e era na década de 70. Morava no sítio com minha família. Era um lugar bem simples, cheio de matos e uma longa estrada de terra, que levava a outros sítios e, bem mais adiante, dava acesso à pista, que levava ao centro da cidade. Nesse tempo, nós trabalhávamos na colheita de algodão, e foi na lida que eu conheci o José Augusto. Ele tinha vindo de fora, de uma cidade chamada Franca, em São Paulo. Quando ele chegou lá, procurou serviço na colheita de laranja e depois acabou indo trabalhar na colheita de algodão conosco. Era muito educado, de fala mansa. Ninguém sabia muito sobre o passado dele, mas como era moço trabalhador e respeitoso, logo fez amizade com todo mundo. Eu, moça nova, acabei me encantando por ele. Aliás, não só eu, muitas mocinhas ficaram assanhadas, mas quis o destino que, dentre todas, ele acabou se encantando por mim também. Uns meses depois de amizade, ele pediu minha mão em namoro ao meu pai, que cedeu de bom grado. Meu pai falava assim para mim: "Das Dores, você escolheu um bom homem. Eu tenho faro para cabra trabalhador. Esse vai dar um bom marido e um bom pai." Bom, o nosso namoro foi uma bênção. José Augusto dizia que veio tentar a vida para os lados de cá porque em São Paulo estava ruim de serviço e o aluguel de uma casa era muito caro. E meu pai, todo feliz com o genro, o ajudava em tudo. Emprestava ferramentas, bicicleta. Mamãe fazia questão que ele almoçasse conosco todos os finais de semana e estava tudo perfeito. Um ano depois, nos casamos. Foi aquele festão de antigamente, 3 dias comemorando. Mas até então, eu não conhecia sua família. Ficou acertado de juntarmos dinheiro e viajar até São Paulo para conhecer os familiares dele. Até aí, tudo bem para mim. Nós fomos morar num pedacinho de terra que meu pai cedeu para nós, a uns 3 quilômetros da casa dele. Lá construímos o nosso lar, bem simples, com paredes de barro, mas com muito amor. Cercamos o nosso pedacinho de terra e fomos viver. A vida era dura, eu não minto, mas muito boa. Meu marido adorava caçar e muitas vezes meu pai o acompanhava nas caçadas. Eles pegavam pacas, porco do mato, capivara. Era difícil a semana que meu marido não ia para as matas. Até aí estava tudo certo, pois caçar era comum, muitos homens faziam aquilo. E de fato, toda manhã ele voltava com a caça, mas eu nem imaginava a maneira que ele caçava. Enfim, poucos meses depois eu engravidei. Foi uma grande alegria. E quando o nosso menino nasceu, o Júlio, parecia que tudo estava completo. Mas tudo mudou na noite do batizado do nosso filho. Meus pais fizeram questão de fazer uma festa enorme na casa deles. Teve comida farta, música ao vivo, os vizinhos festejando pelo terreiro. Olha, meus amigos, eu só sei que quando a sanfona parou, já passava muito da meia-noite. Todos se despediram e pegaram rumo de suas casas. E meu pai insistiu comigo: "Fica por aqui hoje, minha filha. O menino já tá dormindo, tá frio e essa estrada tá escura demais." E o José Augusto respondeu:
Bom, eu tenho que ir agora, viu, gente? O patrão inventou que tenho que ir cedo buscar umas cabeças de gado. Se eu perder a hora, perco meu serviço. Mas você pode ficar, das Dores. É melhor mesmo não me acompanhar. Tá tarde. Indo só eu, chego em casa mais rápido. E foi aí que eu burrei. Eu devia ter ouvido meus pais. Mas eu subi na carroça, segurando o Júlio, e disse: eu vou também. Estou cansado e só durmo bem na minha casa. Bom, meu marido entronchou a cara e eu percebi que ele não queria que eu fosse, mas eu não conseguia entender o porquê. Então despedi dos meus pais, que ficaram muito tristes com minha recusa, e fomos embora. Era uma noite de lua cheia e clareava toda a estrada de terra. Tava um vento frio de arrepiar. Eu ainda estava eufórica por conta do batizado. Ia comentando os detalhes com meu marido. Andamos por cerca de uns 20 minutos quando percebi que ele estava meio estranho. Ele tremia, suava e apressava o cavalo mais que o normal. Tá tudo bem? Eu perguntei. Ele respirou fundo e me respondeu: não, não tá não. Acho que bebi demais ou comi coisa estragada. Minha barriga tá revirando. Volta para casa dos seus pais, das Dores. Eu vou seguir a pé. Eu não aceitei e fiquei preocupada. Eu não queria deixá-lo sozinho na estrada e então retruquei: como assim, homem? Eu vou com você. Falta pouco para a gente chegar em casa. Eu vou fazer um chá de boldo. Nessa hora, ele parou bruscamente a carroça, fazendo nosso filho acordar, e me respondeu muito bravo: deixa de ser teimosa, mulher. Isso é coisa de homem. Eu preciso ir para o mato descarregar a barriga. Será que nem isso posso fazer sozinho? Aquilo me deu um gelo, porque ele nunca tinha falado daquele jeito comigo. Parecia que estava com raiva de mim. Então ele desceu da carroça já cambaleando, e eu insisti mais uma vez, e ele me gritou: volta, das Dores, vai, anda logo, teimosa. Naquela hora, eu ainda não tinha percebido os sinais. Só depois do acontecido foi que me atentei. Ele já estava com os olhos avermelhados. A voz saía grossa e rouca, como se fosse outra pessoa falando. O cavalo no mesmo instante deu uma empinada que quase tombou a carroça. Meu menino até acordou chorando. Então, toda me tremendo, eu virei a carroça e comecei a fazer o caminho de volta. Dessa vez, o caminho parecia mais longo e escuro, e meus olhos enchiam de lágrimas. O cavalo respirava pesado e nervoso, e faltando pouco para chegar na casa dos meus pais, eu ouvi algo pesado que vinha acompanhando a carroça. O cavalo disparou sem que eu tocasse as rédeas. A cestinha com meu filho quase caiu, e então surgiu aquilo, lado a lado, correndo na beira da estrada e olhando para mim. Ágata do céu, eu quase desmaiei na hora. Era um bicho enorme, todo cheio de pelos, andando nas duas patas. Os olhos brilhavam no escuro e a boca era escancarada, com cada dente grande e afiado que dava medo. Ele respirava igual um touro. Eu dei um grito tão alto quando vi aquilo, porque nessa hora ele agarrou na parte de trás da carroça e arrancou uma madeira. O cavalo começou a relinchar sem parar e disparou a correr. Eu agarrei a cesta do meu filho com uma mão e com a outra tentava me segurar para não cair também. O lobisomem deu outro pulo e se agarrou na lateral da carroça. Ficou pendurado, tentando subir, e eu comecei a gritar por socorro. Ele tentou virar a carroça 2 vezes, e na terceira vez, quando ele finalmente conseguiu, eu caí no chão. Caí abraçada com a cestinha do meu filho. Foi um tombo muito feio. Foi aí que veio o primeiro estampido. Pá! Logo em seguida outro. Pá! Aquele bicho deu um urro tão horrível que eu estremeci toda. Só vi ele correndo para dentro do mato. Eu me levantei rapidamente e ouvi a voz do meu pai. Das Dores, minha filha! Ele vinha correndo e me chamando. Quando meu pai me alcançou, eu estava desequilibrada. Tremia e chorava. Mal conseguia segurar o neném. Meu pai pegou meu filho no colo e a primeira coisa que perguntou foi:
Cadê o José Augusto? Eu nem sabia o que falar, estava desnorteada. Corremos para casa com muito medo daquele bicho nos atacar. Quando chegamos em casa, mamãe acudiu meu filho, que chorava sem parar. Meu pai foi rápido tirar a carroça do cavalo, pois estava machucando o animal, e em seguida nos trancamos às 7 chaves. Eu contei a eles como tudo aconteceu, e passamos a noite em claro em estado de choque. No outro dia, meu pai me levou até em casa, e nem sinal do José. Aí ficamos preocupados, porque no serviço ele também não havia aparecido. Então meu pai reuniu os amigos e antes de anoitecer foram procurar por meu marido. O que acharam foram pegadas enormes no barro, misturadas com marcas de botas. Mais adiante, alguém achou um pedaço da roupa do José Augusto. Então ficamos pensando que aquele bicho tinha devorado meu marido. Eu chorava dia e noite, e nenhuma notícia dele. Aí começaram os boatos que o lobisomem havia carregado meu marido. Mas depois de uns dias, Agatha, meu pai me chamou no particular e me falou bem assim: Das Dores, eu sei que você ainda está muito abalada. Não foi fácil o que você passou, minha filha. Mas eu tenho uma coisa para te falar que eu tenho quase certeza. O lobisomem não devorou seu marido não, minha filha. O lobisomem é o seu marido. Aí que eu fui me lembrar dos sinais. Os olhos vermelhos, a voz rouca, ele tremendo e suando frio e as caçadas. Meu pai tinha razão, Agatha. O José Augusto era o lobisomem. Para não crescer mais essa história na vizinhança, deixamos todos pensar que o lobisomem devorou ele. E eu voltei a morar com meus pais. Fiquei por muito tempo traumatizada com tudo aquilo. Foi muito difícil aceitar e superar aquela tragédia. E quando eu estava bem conformada, uns 2 anos depois, numa bela noite, estávamos todos dormindo, quando acordamos no meio da noite com batidas na porta. Eram socos bem violentos. Meu pai se levantou ligeiro e passou a mão na espingarda. Minha mãe correu para pegar o netinho, e eu fui olhar pela janela quem estava lá fora. E o que vi foi aquela sombra enorme, parada, olhando para nossa casa e fungando o ar. O meu pai rapidamente me alertou: Se afasta da janela, Das Dores, é um lobisomem, ele está sentindo seu cheiro. Nisso eu me afastei, e quando meu pai foi dar uma espiada, o bichão estava correndo para fora da propriedade. Foi a última vez, graças a Deus, que eu vi um lobisomem, e não sei se era o meu marido ou outro amaldiçoado. Só sei que nunca mais eu tive notícias dele. Enfim, anos depois, acabei me casando novamente. Terminei de criar o meu filho e ainda continuo morando no mesmo lugar. Mas por aqui não se fala mais em lobisomens. Bom, amigos, esse foi o meu encontro com o lobisomem. Meu próprio marido era um e eu nunca desconfiei. Espero que gostem da minha história de vida. Um abraço a todos e boa noite. Relato: Falar nomes feios na Semana Santa atrai lobisomens. Olá, meu nome é Ailton. O que irei contar aconteceu há muitos anos, no comecinho dos anos 80. Foi aqui na região de Araraquara, entre Bueno de Andrada e Motuca. Eu era menino ainda, mas lembro de tudo. Certa vez, meus pais resolveram ir a Araraquara visitar uns parentes e também levar uns ovos e umas galinhas caipiras para minha avó. Fomos bem à tardezinha e quando deu por volta das 21 horas, meu pai nos chamou para retornarmos para casa. E detalhe, era véspera de Sexta-feira Santa. O meu tio Daniel ainda falou para a gente não ir, que estavam comentando sobre um bicho grande rondando as estradas. Mas o meu pai era cabeça dura. Ele riu do meu tio e disse que era história para assustar gente besta. Seguimos para casa mesmo assim. O carro do meu pai era um Chevette barulhento, com um farol bem fraquinho. E a estrada que pegamos era de terra batida,
cercada de canavial dos dois lados. A lua iluminava pouca coisa e não tinha outros carros passando por lá naquele horário. Tudo estava propício para aquela coisa aparecer. Quando passamos perto da ponte de madeira, o Chevette morreu, simplesmente desligou do nada. Meu pai ficou pé da vida, começou a dar partida e nada. Nisso, ele começou a xingar nomes horríveis. Desceu bravo do carro, abriu o porta-malas, pegou uma caixa de ferramentas, abriu o capô e continuava xingando. Eu fui atrás dele para segurar a lanterna e minha mãe o repreendia enquanto lhe xingava. Denilson, isso não é época de falar nomes feios. Cala-te, homem. Bate com os pés na boca, já que as mãos não alcançam. E ele mexia no carro e xingava. E eu, Agatha, fui o primeiro a notar que tinha mais alguém conosco naquela estrada. De repente, ouvi nitidamente um grunhido, abafado e baixo, que vinha do canavial. Na hora eu olhei para o meu pai e falei: pai, tem alguma coisa ali. E apontei para o canavial. Minha mãe na hora percebeu e ficou nervosa. Mandou eu entrar no carro e fechar os vidros. Meu pai pegou a lanterna da minha mão e começou a passar na direção das canas. E tinha algo se mexendo bem devagar. Aí, aquilo grande passou correndo entre as fileiras da cana, fazendo um barulho seco. Foi muito rápido. Num instante, aquela coisa saiu na beira da estrada. Valha meu Deus, quase desmaiamos de medo. Parecia um homem com o corpo torto, cheio de pelos longos. A cabeça era bizarra, uma junção de porco e cachorro. Não sei descrever direito, mas era muito esquisito. Os olhos brilhavam no escuro. Meu pai rapidamente largou as ferramentas e correu para o carro, batendo a porta com força e certificando se não tinha algum vidro aberto. Aquilo veio andando bem devagar em nossa direção. Minha mãe falava pra gente que era um lobisomem e meu pai tremia de medo. Tentava dar partida uma atrás da outra e nada do carro pegar. Eu me lembro, Agatha, perfeitamente daquela coisa horrorosa parada bem em frente ao nosso carro nos encarando e mexendo aquela boca. Era muito alto e muito forte. Ele parecia curioso, pois esticava o pescoço para olhar dentro do carro. Nisso meu pai deu uma partida que fez o carro pegar e o farol ligou bem nos olhos da criatura. Curiosamente, ele colocou as patas no rosto e recuou. Então meu pai acelerou o carro e jogou em cima do lobisomem. Ele caiu de lado. Saímos ligeiro daquele lugar, com o Chevette chacoalhando. Minha mãe só sabia chorar e meu pai não falava nada com nada, mas eu via suas mãos tremendo no volante. Eu fiquei paralisado. Foi tão forte o medo que senti que fiquei sem reação alguma. Antes de chegar ao nosso sítio, tinha o sítio do compadre dos meus pais, o senhor Manuel. Então meu pai parou lá e pediu ajuda para o seu amigo. O homem nos acolheu naquela noite e deu uma bronca no meu pai. Compadre, você é doido, homem? Onde já se viu andar à noite por essas estradas, ainda numa época dessas? O que vocês viram era um lobisomem mesmo. Cada vez que eu ouvia o nome lobisomem, eu lembrava da cabeça bizarra daquela coisa e começava a chorar. Na manhã seguinte fomos para casa e acabou a nossa sexta-feira santa. Passamos o dia muados, deu febre em todo mundo. Ninguém esquecia daquela criatura. Meu pai passou a evitar aquela estrada à noite, até mesmo porque, no ano seguinte, na mesma época, circulou um boato que um motoqueiro foi perseguido por um animal grande e peludo, que corria em duas patas. Com certeza era o mesmo lobisomem. Ninguém nunca soube por que ele aparecia naquele trecho e se era algum morador da região. Bom, só tenho uma coisa a dizer: quem vê um lobisomem nunca mais esquece. Obrigada e boa noite. Esses foram os relatos de hoje enviados pelos inscritos. Se você também viveu ou sabe alguma história de lobisomem e gostaria de vê-la contada aqui no canal, mande para mim no e-mail canaluivos@gmail.com. Será um prazer narrar o seu relato.
Agora vai um salve especial para os inscritos Joana Santos Saraiva, Andy, Adria Costa, Severina Barbosa, Milena Moura, Guilherme Martins, Cláudia Motola, Antônio Júnior, Samara Cavalcante Ferreira, Ângelo Augusto da Silva, Eliezer Gonçalves, Eunice Terezinha de Arruda, Francisco Oliveira, Luciano Luiz Sena, Clairton de Souza, Verdades Inconvenientes, Carlos Marques, Maria de Fátima Soares, Luciana Souza, Ailton Marinho, Sandra Araújo, Ana Paula Ribeiro, Né Oliveira, Felipe Colina, João Passoni, Simone Fagundes, Pedro Souza Santos, Orlando Alcovias, Isa Silva, Valdeino Oliveira, Júnior Martins, Bárbara Cristina, Rosimeire Ramos, Aparecido Luciano Santana, Cícero Alves, Bárbara Cristina, Iraci Souto, Érico Bastos, Carla Krause, Giovana Modena, Miriam Abade, Florinda Dias, Sandra Helena, Reinaldo Ferreira, José Carlos, Maria Augusta, Lúcio Oliveira, Século XVI, Renato Lima, Dani Ribeiro, Maria Gracinha, Sônia Maria Moura, Thalita Silva, Arlete de Freitas, Cláudio Américo, Jaqueline Souza da Silva, @Oivi, Emerson Tadeu, Cícero Alves, Patrícia Costa, Inácio Fernandes, Rosilda Pereira, Suzane Palim, @Espartano, Sebastião Paulo Rodrigues, Evaldo Ribas, Fabiana Ferreira, Carlos Robertos e Ana Cláudia Rodrigues. Meus queridos, a partir de hoje eu começarei a responder alguns comentários aqui com vocês, ok? E eu separei 3 do último vídeo. O primeiro é do @Espartano, que comentou assim: só tem histórias dos anos 80 e 70? Cadê os recentes? Então, meu amigo, tem vários relatos aqui no canal de casos recentes sim. Inclusive, eu acho que o último que eu narrei veio de São José dos Campos. Dá uma procurada direitinho aí na playlist que você vai encontrar sim, ok? E muito obrigada pelo seu comentário. O segundo relato é do Cláudio Américo, que falou assim: o melhor canal que tem na atualidade é o seu. Não tem enrolação. Não adianta, tem que contar a realidade. Na região de Aguaí tem também, e bastante. Obrigada, meu amigo, pelo carinho, e eu acredito sim. E se você souber de algum relato, manda aqui pra gente, tá bom? Um abração. A Milena Moura comentou: boa noite, amiga Ágata. Eu nunca vi um lobisomem e jamais quero ver. Porém, acredito na existência deles. Assim como o bem existe, o mal também existe. E o objetivo deles é praticar o mal e destruir vidas. Obrigada, minha querida, pelo carinho, e eu concordo contigo, viu? Eu nunca vi, mas tudo que eu leio sobre lobisomens tem a ver com maldades. Um abração pra ti. E é isso, família. Se você quer receber um salve também, deixe o seu comentário aqui, ok? Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos vocês. Um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!